pessoal, boa tarde! Hoje a gente vai falar sobre carga extras e antihipertensivos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aí, que eu já vou introduzindo esse tema para vocês. Seja bem-vinda, Célia! A gente vai falar sobre pressão alta, né, gente? Que eu acho que todo mundo aí conhece pelo menos uma pessoa, né, que tem esse programa biológico de sobrevivência instaurado aí no corpo para sobreviver, né? Bom, se você nunca me viu, tá aqui pela primeira vez, eu queria falar para vocês, me apresentar, né? Meu nome é Thaís, eu sou farmacêutica de formação e terapeuta faixa preta pelo método Procura Cicatrizes. E a minha grande missão é justamente unir esses dois conhecimentos e trazer informação aqui para vocês de qualidade, né? E autoconhecimento, mas não só autoconhecimento emocional, e também eu acho muito importante que vocês tenham autoconhecimento biológico, entender como que o corpo de vocês funciona e principalmente entender como que o corpo vai funcionar sob os comandos da mente. Porque o corpo e a mente estão sempre juntos, integrados, e o que a gente vive emocionalmente afeta diretamente a nossa biologia, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre essa carga extra que a gente leva na vida e o impacto dela na nossa saúde, que é um deles, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, é a hipertensão, tá? Então, seja bem-vindo, galera. A Ana tá aqui falando. Oi, Carol, seja bem-vinda. A Ana já colocou aqui que ela toma losartana. Boa tarde, galera. Então tá. Preparei várias coisas aqui pra vocês, né? Então, antes de mais nada, eu sempre gosto de começar trazendo um certo conhecimento biológico para vocês, né? Porque eu sei que muitas pessoas falam de pressão alta, hipertensão, sabe que tem pressão alta, sabe até o que sente, né? Sintomas ali, às vezes tontura, às vezes dores de cabeça, às vezes fadiga, e vê um quadro, quando vai ver, tá lá com a pressão alta, né? Mas não entende exatamente o que é isso dentro do corpo, né? E por que é importante entender? Para vocês entenderem como o corpo funciona e como que ele vai responder às questões mentais e emocionais que a gente vivencia, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que vocês entendessem aqui o que é pressão alta, né? Na verdade, quando a gente fala sobre pressão alta, é sobre a pressão que circula dentro dos nossos vasos sanguíneos, tá? Sabe quando a gente abre uma torneira, ela tem uma pressão de água muito grande? Então, isso é pressão. Que o quê? Que aquela água, aquele líquido gera ali dentro de todo o encanamento. Então, nossas veias, né, todo o nosso sistema venoso e arterial, ele é como se fosse caninhos, por onde o nosso grande líquido, nosso sangue passa, circula o tempo inteiro, tá? Então, esse circular, essa passagem de sangue dentro desses vasos gera uma pressão, tá? E que nós, seres humanos, né, a maioria das pessoas aí tendem a ter, os adultos, uma pressão arterial normal, que eles chamam, né, de 12/8, tá? Ai, Thaís, o que é isso? Ai, a pressão máxima é mínima, depois eu conto pra vocês, senão eu vou ficar entrando muito aqui. Mas algumas pessoas têm como normal, às vezes é 11/10, por 9, por 8, por 7... Varia, tá? Mas de modo geral, tá? É assim, é 12/8 que a gente fala de pressão normal. Aí você começa a se sentir mal, e quando você vai lá no médico ver, sua pressão tá 18. 18 é muito, né? Mas vamos lá. 14/10, 15/9. Aí você começa a se sentir esquisito e vai vendo que o seu corpo não tá mais tão legal. Ok, isso a medicina convencional tá cansada de saber o que é hipertensão, e aqui eu tô trazendo para que vocês saibam também, tá? Então, pressão alta é quando essa pressão, que já é normal do seu organismo, pressão de quê? Do sangue dentro dos seus vasos sanguíneos, tá? Quando essa pressão sai do nível da normalidade, você vai entrar num quadro de pressão alta. Ah, Thaís, mas qual é o problema disso?
O problema disso, gente, é o quê? Pressão alta gera vários outros problemas, tá? Porque você imagina um encanamento muito cheio, com uma pressão de água muito forte. Aquele cano, uma hora ou outra, vai romper por conta dessa pressão. Então, quando a gente pensa nisso a nível corporal, uma das primeiras coisas que nos preocupam, né, são os AVCs hemorrágicos, tá? É como se os vasinhos do nosso corpo, de alguma forma, estourassem, principalmente os mais fininhos. Imagina se for os vasinhos fininhos do nosso cérebro. Olha que danado, né? Não vai ser bom. Então, gente, a hipertensão é isso, esse aumento, por algum motivo, que nós já vamos conversar aqui, da pressão arterial normal do corpo, tá? E aí, no intuito de resolver isso, meus amigos farmacêuticos, né, a medicina convencional, criou os antihipertensivos, e por isso que a gente tá falando dele aqui hoje na live. Então, são vários, vê se vocês conhecem alguns, ó. Amlodipino, losartano, enalapril, hidroclorotiazida, captopril. Esses nomes são como é que chama? São familiar para vocês? Pois bem, acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos o nome de um antihipertensivo, né? Na vida mesmo que não tome, já ouviu. Então, e aí a medicina convencional, os farmacêuticos, né? A medicina que trata aí os sintomas, eles fizeram várias drogas, né? Como essas que eu falei para vocês, para ajudar a gente, né? Fazer o quê? Diminuir o nosso nível de pressão. Só que eles fazem o quê? Existem vários mecanismos de ação. Mas, de modo geral, gente, esses medicamentos funcionam no nosso corpo sobre duas formas básicas. A primeira é fazendo com que o nosso encanamento não fique tão fininho. Porque quanto mais fino aquele caninho, nossos vasos mais fininhos, maior vai ser a pressão. Então, a gente vai tomar medicamentos que estimulem essa vasodilatação, que é assim que a gente chama, o aumento do calibre do nosso vaso. Às vezes não é nem o aumento do calibre, é o não estreitamento, né? Para quê? Para que num calibre ideal, a pressão não fique tão alta assim, tá? Porque o que leva na vida muitos mecanismos de fazer a pressão ficar alta acontecem porque você faz os vasos vasoconstrição, que a gente chama, se contraírem, a musculatura do vaso se contrai e ele diminui o lume. Quando isso acontece, aquele líquido que tem que passar ali continua igual. E aí, se você diminui a espessura do tubo, né, do seu caninho e da sua veia, boa tarde, Viviane, a sua pressão vai aumentar. Então, um dos mecanismos principais de ação dos antihipertensivos é isso, é impedir com que o seu corpo faça esse movimento de constrição, ou seja, ele estimula a vasodilatação de diversas formas, tá? A outra forma, que também tem aí, que ajuda muito na pressão, não sei se vocês já ouviram falar da hidroclorotiazida, né? Ela é um diurético, acho que diurético todo mundo já ouviu falar, né? Os diuréticos, eles ajudam na pressão de que forma? Sabe aquela pressão de água muito grande passando pelo cano? É como se eles abrissem ainda mais a torneirinha ali para fazer a água passar. Então, são os diuréticos, né? Eles fazem com que os nossos líquidos, na verdade, que eles saiam. Os diuréticos têm esse papel, tá? Então, existe um tipo de antihipertensivo que é o diurético, que você tá diminuindo ali, tá fazendo jorrar, porque ele atua lá no rim, né? Abre uma torneirinha, só para vocês entenderem, tá? E faz com que o líquido realmente saia do nosso corpo, aumenta a diurese e que não fique, tá? Dentro do nosso corpo, aumentando ainda mais a pressão. Então, é assim que a medicina convencional maneja, tá? A hipertensão. Aumentando a vasodilatação ou aumentando a excreção de urina, a diurese, tá bom? Então, isso é o que a medicina faz. Eu já falei pra vocês o que é a hipertensão. E aí, gente, o que eu queria trazer pra vocês é o seguinte, que independente do mecanismo de ação do medicamento que vocês vão estar tomando, tá? Se vocês pararem, o sintoma vai voltar. Então, por favor, não assistam essa live e não saiam por aí parando de tomar o medicamento de vocês, tá? Isso é muito importante. Se parar de tomar, o sintoma vai voltar. Por quê?
Porque os medicamentos, eles silenciam o sintoma, eles não curam o sintoma, ok? Se você não encontrar a causa real da sua hipertensão, que eu já dei um spoiler aí no título da live, uma das causas, tá? São várias, hoje eu vou falar só dessa, de carga extra. Se você não resolver o conflito base, né? Se você não achar a verdadeira causa, você vai estar ainda precisando do seu antihipertensivo. Então, por favor, não parem de tomar o medicamento se você não estiver fazendo um tratamento emocional para isso, ok? E mesmo se estiver, você só vai parar com a orientação correta. Quem meu paciente sabe aqui que eu faço todo um processo de desmame do medicamento quando é autorizado pelo prescritor, ok? Então tá. Então vamos voltar aqui. Então, gente, se você parar de tomar o remédio, o sintoma vai voltar, tá? E aí a gente precisa ir um pouco mais profundo e começar a entender o porquê que você tem hipertensão, o porquê que o seu corpo te protege com um programa biológico de sobrevivência chamado pressão alta. Então aqui eu já quero deixar para vocês um conceito, para quem ainda não sabe, que toda doença, todo sintoma e até mesmo comportamentos esquisitos ou não funcionais, vamos colocar assim, são coisas que nós fazemos, que o nosso corpo faz para nos ajudar a sobreviver. Sobreviver o quê? Às dificuldades da vida, aos traumas, aos impactos emocionais, aos conflitos de relacionamento, as coisas difíceis que a gente vive, tá? Então, nossa biologia, ela se adapta ao que a gente está vivendo a nível emocional, tá bom? E aí você vai falar assim, ah não, Thaís, eu já sei porque que eu tenho hipertensão. Eu tenho hipertensão porque minha mãe tem, minha avó tem, minha tataravó tem, família inteira tem. E aí eu vou dizer para vocês, ok, eu entendo que é um programa biológico que acontece em toda a sua família. Mas isso me diz muito mais do que existir um gene aí sobre isso. Isso me diz muito mais que vocês viveram situações em que foi necessária a leitura deste gene. O que é leitura, gente? É fazer a informação sair lá de dentro do núcleo da célula do gene, tá? Do seu DNA e virar algo que você visualiza externamente. Então a gente chama isso de sair do genótipo e se transformar num fenótipo. O fenótipo é aquilo que é visível para nós, no caso, a pressão alta. Então, gente, essa família muito provavelmente vivenciou coisas, né? Muito também provavelmente carregou um bocado de carga extra aí, porque é algo muito comportamental e que esse comportamento acaba sendo passado também de pai para filho, né? Não só o gene, mas principalmente o comportamento, o ambiente, a forma de lidar com as coisas, tá? E a outra coisa você vai falar assim, ah não, Thaís, minha mãe não tem não, mas eu já tô com 40 anos, já tô com pressão alta, é a idade. Gente, eu adoro as pessoas que falam sobre a idade, né? Às vezes eu falo também, tá? Eu falo que tô ficando velho e começa a doer tudo. Mas não é, né, gente? A gente sabe que, lógico, a idade é um fator importante, né? O envelhecimento é algo que impacta muito a nossa biologia. Mas existem pessoas que envelhecem sem tantas dores, né? Então eu gosto de dizer que não é porque você envelheceu que as dores vão vir. Eu digo que é porque talvez você envelheceu, que você já viveu muito conflito e não resolveu. Aí as dores vão vir. Então entendam a diferença, tá bom? E aí outra pessoa fala assim, ah não, eu tenho pressão alta porque eu comi um hambúrguer ontem à noite, uma pizza anteontem, agora minha pressão foi lá nas alturas. Mas eu também comi ontem, né? Eu também fiz isso, várias pessoas fazem isso. Então sim, tem um quê, né, da alimentação. A gente sabe que a ingestão de sódio é algo que realmente aumenta a pressão, tá? Mas é diferente de você ter essa pressão essa pressão alta, mesmo na ausência desse sódio ingesto, tá? Então, sim, não comam sal à torta e direito, porque sim, isso vai fazer com que o seu corpo se ajuste e vai manter a sua pressão alta por causa do sódio. Se um dia vocês quiserem, eu explico o mecanismo biológico disso. O que o sódio tem a ver com pressão, né? Mas, hoje eu não vou me aprofundar nisso, não. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que, claro, a alimentação influencia sim, às vezes a sua pressão vai subir por isso. Mas eu quero que vocês foquem naqueles casos
em que a ingesta de sal não é tão gigantesca assim, é uma ingesta convencional, que a maioria das pessoas, que já é muito sal, né, ingerem, e que ainda assim tá ali com pressão alta. E às vezes a pessoa nem come tanto sal e a pressão continua alta. Então, a gente precisa entender que não é só a ingesta de sal que eleva a pressão arterial. É também, mas não é só. E aí, gente, eu vou chegar no outro ponto, que é o que eu defendo, né, para a maioria das doenças, que é as questões emocionais, né? Então, o que faz, né, uma pressão arterial se elevar é as vivências. Que tipo de vivência, Thaís? Uma delas é essa aqui que eu trouxe no título dessa live, que é sobre carregar carga extra. E aí você vai me perguntar assim, tá, Thaís, carregar carga extra, o que é isso? Carregar um monte de sacola de mercado? Um peso ali das compras do mercado que eu não dou conta? Até pode ser, mas de modo emocional não é isso que a gente está falando aqui. Estou falando as cargas emocionais, mentais, de carregar o problema dos outros, gente. E não é só carregar o problema, não. Como eu digo, carregar, é tentar resolver, né? É fazer, né, aquilo, tudo que você pode para resolver o problema que é de outra pessoa, tá? E aí você vai me falar assim, Thaís, tá bom, tô começando a entender essa história, né? Então, eu vou dizer para vocês que o que é extra é tudo aquilo que não é seu, para começar, né? Então, se você tá carregando carga extra porque você tá carregando coisa que não é sua, para isso é extremamente importante que você entenda o que é seu. Para não carregar carga extra, você precisa entender o que é seu. Olha que importante. E para saber o que é seu, gente, só autoconhecimento vai levar vocês por esse caminho. Não tem outro, tá bom? Aí você vai lá e fala assim, gente, ai, meu irmão tá lá com problema na família dele, eu não sei mais o que fazer, não sei o que. Aí você pega aquilo pra você e parece que é seu filho que tá com problema. E nem é pago por esse serviço. Aí, ó, João colocou aqui, verdade, você carrega um monte de coisa que não é sua, você não é pago, e só não é pago, como também acaba ainda sendo criticado. Pensa nisso, ainda é maior do que vocês estão pensando, tá? E aí, gente, você acaba, muito mais do que isso, além de pegar o problema dos outros, você se mete na vida dos outros. Você tenta ir lá e resolver, aí no final das contas sai do seu controle e o negócio fica pior. Na tentativa de ajudar, você só se enrola cada vez mais, e aí vai, carrega, aí você no fim do dia tá cansada, tá exausta, tá lá, porque, gente, eu falo, viver já é mega pesado quando a gente carrega só os nossos problemas. Imagina quando a gente inventa de carregar o problema dos outros também. A Carol botou que é pago, eu não atendo parente. Boa, Carol, é bom mesmo. Para não pegar o problema para você, né? Então, gente, às vezes a gente faz essa maluquice, né? Eu falo, gente, maluquice, pra que eu me meti nisso? Enfim, mas depois a gente se arrepende. Mas é importante a gente começar a ter uma visão de nós mesmos, um autoconhecimento, até para que a gente não entre novamente em situações desse tipo, tá? E aí você começa, né, carregar um monte de peso dos outros, e quando você vê, você tá exausta e a sua pressão tá lá nas alturas. Por quê? Porque o seu corpo tem uma pressão normal. Uma pressão normal para carregar os seus problemas. Se você começar a carregar o problema dos outros e a carga extra, a sua pressão vai subir. Ok? E aí, para que ela vai subir? Para te ajudar a carregar a carga extra que você tá carregando. Entendem? Para manter a pressão baixa. E eu não atendo paciente para manter a pressão baixa. Esse é um dos mecanismos bem importantes, mas fica aqui comigo, porque no final dessa live eu vou dar para vocês pílulas importantes dos remedinhos nossos de cada dia, para que vocês tomem consciência, tá? Não é tomem aqui não. Vocês tomem essas pílulas
e consigam, de alguma forma, modificar esse padrão de comportamento, tá bom, gente? Mas então, vamos lá. Então, você tá lá pegando pressão, ó, pegando o problema dos outros, aí começa a ter um monte de coisa, tontura, palpitação, aí quando você vai ver, seu corpo te deu carga extra para carregar a carga extra da galera, certo? E aí você vai falar assim, ai, Thaís, é verdade, eu faço isso. Toda hora que eu vejo, eu tô lá me metendo na família de não sei quem, tô aqui me metendo na minha mãe com meu pai, eu me meto na briga deles, aí o meu irmão, eu vou lá, ai, meus sobrinhos estão sofrendo tanto, meus sobrinhos. E aí começa, gente, aí começa e não para nunca, gente. Aí você vai falar assim, Thaís, tá, mas eu já entendi que eu faço isso, mas eu não consigo. Quando eu vejo o negócio, eu já tô lá no meio, eu não consigo ver todo mundo sofrendo e ninguém fazendo nada, aí eu vou lá e faço. Eu sei, gente. Eu sei que vocês precisam fazer isso, né? Mas isso também diz muito mais respeito sobre vocês, sobre a gente que toma essa atitude, do que sobre as pessoas que realmente estão lá naquela situação em que você se envolve, tá? Então, gente, eu vou começar a falar aqui pra vocês justamente essas pílulas, desses remedinhos nossos de cada dia, que é assim que eu chamo, né, o meu trabalho. Como farmacêutica, eu não dou mais medicamentos, né? Eu não trabalho mais com medicamentos. Eu trabalho com remedinhos nossos de cada dia, que são esses outros tipos de remédios que a gente precisa tomar aqui, né, na consciência, para conseguir, né, realmente melhorar de fato lá na origem o nosso sintoma. Porque a gente sabe que só o medicamento, né, vai só silenciar e não vai resolver. Então, se você está em pressão alta, se você conhece pessoas que têm pressão alta, observem se essas pessoas não têm o padrão de comportamento de estar sempre carregando o problema dos outros. E aqui que é isso? Vou dar outros nomes para carregar o problema. É se meter na vida dos outros também. É ser controlador. As pessoas controladoras, gente, elas se metem muito na vida do outro. A ponto de querer controlar o que o outro está fazendo. Então, para quem é controlador, para quem tá toda hora se metendo na vida alheia, para quem tá carregando o peso do mundo nas costas, o corpo vai ajudar fazendo esses programas biológicos de sobrevivência. Deixa eu ver aqui, eu estou muito feliz por ver o quanto você evoluiu. Ah, que bom, João, obrigada! E a Carol, a gente tem que treinar ou não, começar com pequenas coisas, né? Exatamente, Carol. Mínimas coisas. E a primeira, e eu vou falar algumas coisas aqui importantíssimas pra gente começar, tá bom? Então vamos lá, o primeiro remedinho que eu queria trazer para vocês aqui, que ajuda muito, né, nessa sensação de ter que ir lá pegar tudo para mim, ajudar e ajudar, é saber o seu lugar. Olha, eu fiz uma live, depois vocês procuram no meu feed, chamado o nome de um remedinho nosso desse aí de cada dia que eu criei, que chama Ciposicionol. Eu vou dar um resuminho rápido. Esse Ciposicionol, ele não é sobre se posicionar, né, nas decisões. É sobre se posicionar no lugar correto na vida. E é saber o seu lugar. Aí você vai me perguntar assim, Thaís, qual é o meu lugar? Gente, parece idiota, mas muita gente não sabe. O óbvio precisa ser dito, então eu vou dizer aqui pra vocês. O seu lugar, é a posição em que você nasceu. Então, se você nasceu filha, fique no lugar de filha. E se você nasceu na posição que você tem irmãos, você vai lidar com seus irmãos como? Na posição de irmã. Fraterno. No mesmo lugar. Porque existe uma regra básica que vem lá de Bert Helling, Leis do Amor e hierarquia. Quem vem primeiro é maior. Então, os nossos pais são grandes e nós somos os pequenos. Os grandes têm mais força. Os grandes têm mais energia. E é deles que por onde flui a vida e chega aos pequenos. Então é muito importante você saber o seu lugar. Porque se você é filho, você é pequeno em relação aos seus pais. Se você é irmão, você é fraterno em relação aos seus irmãos. Se você é mãe, você é grande em relação ao seu filho. E se você está num relacionamento de casal, vocês também são fraternos. Vocês estão na mesma hierarquia. Então, saber essa posição, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque se você for filho e começar a carregar o problema dos seus pais,
achando que eles não dão conta. É um pequeno olhando pros grandes, falando assim, vocês não dão conta. Entendem? Isso é peso, isso é carga pra vocês, certo? A Carol botou aqui, minha mãe precisava ver essa live, vou mandar depois dela. Não vai mandar mais que agora eu falei seu nome, estraguei tudo, né? Mas enfim, ô mãe da Carol, tenho certeza que é muito amor da sua filha pela senhora aí mandando essa live. Com certeza ela tá te ajudando no lugar de filha. Ela está te dando conhecimento. Isso é ajudar os pais no lugar de filho, gente, tá? Então, se você entender qual é a sua posição, fica muito mais fácil. Porque aí, quando você estiver numa posição em que você é o pequeno ou que você é o fraterno, você não tem que pegar nada para você. No máximo que você pode pegar para você é se esse problema vem de um pequeno, que é o filho, que são os que estão abaixo de você, do qual você é o grande. Então você tem a capacidade de ajudar de uma forma de grande, como mãe, como pai. Isso sim você pode fazer pelos seus filhos, vírgula, até uma certa idade. Porque depois esses filhos precisam ir para a vida com a força que eles têm, não mais com a força que você fica lhe dando, né? Dinheirinho, filho velho, casado, marmanjo, tá? Mamãe dando dinheirinho para filho. Isso não, tá? Principalmente esse apoio incondicional, essa doação mesmo de realmente pegar o problema e ajudar a resolver é quando você é mãe, né? Pai, você é o grande de crianças, adolescentes e jovens que ainda não conseguiram ir para a vida. Mas, gente, então percebam, muitas senhoras chegam para mim falando que estão com pressão alta. Aí eu vou entender a vida dela, tenho filho de 26 anos sobre o teto dela, ela tá pagando a faculdade dele, ele não estuda, ele nem a louça na casa lava. Ela não tá carregando uma carga que não é dela? Tá. Porque esse filho já é grande, esse filho é saudável, ele tem condição de fazer muito mais. E por 1000 motivos, essa engrenagem não roda. Porque, claro, ela deve ganhar por ele ficar ali e ele ganha também, né? Sempre um ganha-ganha. Por mais que seja uma situação ruim, se mantém. Mas, nem é disso que eu quero falar com vocês aqui hoje, não. O que eu quero que vocês entendam é que quando os filhos crescem, o problema que eles tiverem, que eles criarem, eles que tem que resolver. Não é a mamãe nem o papai. E às vezes você é irmã, vê a irmã fazendo um monte de besteira, quer ir lá se meter na vida dela, pegar o filho dela pra você criar. Isso não é seu. Os filhos dela diz respeito a ela. Então a gente precisa começar a entender isso, gente. Que quando eu sei qual é a minha posição, quando eu sei o que é meu dever, é muito mais fácil eu ficar com o que é meu e deixar com o outro o que é do outro. Aí sim, quando você focar no que é seu, você vai ver que você tem problema suficiente para resolver e que você vai precisar da sua pressão 12/8 para isso. Agora, se você começar a pegar dos outros, você vai ver que a sua pressão vai ter que subir para te ajudar nesse processo, tá? Ai, cara, ela pega tudo dos outros, quer resolver tudo. Então, manda para ela esses remedinhos aí. Então, se ela tiver que resolver o problema dos outros, só dos filhos pequenos dela, hein? Dos grandes não, só dos pequenos, tá, gente? Mas por que eu quero trazer? Eu vou agora pro ponto 2, né? Então, a primeira pílula que eu tô trazendo pra vocês é esse se posicionar, de ficar no lugar de vocês, tá? Pra deixar com o outro que é o do outro e ficar com você o que é seu, e já é bastante coisa, tá? E se você só der conta de você, gente, eu acho que vocês já estão, assim, no topo da galáxia, né? Eu falo, viver é tão difícil, a gente que é adulto tem tanta responsabilidade, às vezes tem tanta coisa, às vezes é filha, casada, às vezes é um trabalho, né, muito extenso, às vezes, enfim, tem questões de saúde. Gente, se vocês derem conta só de vocês, se vocês começarem por aí, cara, vocês já estão fazendo um bem para a humanidade que vocês não imaginam. Então, cuida da vida de vocês num primeiro momento e só vai cuidar do outro quando eu der a terceira pílula, tá? Fica aqui comigo, não vai embora não. Então, gente, a segunda coisa que eu queria trazer para vocês é sobre a capacidade inerente de cada pessoa. E agora eu vou puxar um pouquinho a orelha de algumas pessoas. Talvez, gente, eu sei que muitas vezes quando a gente vai e faz ajuda e quer lá se meter na vida dos outros, quer ajudar todo mundo e quer lá, a intenção é boa. A intenção é boa, eu sei que é boa. Mas muitas vezes, inconscientemente, você não tem ideia
da sinalização, da comunicação que você vai estar dando para quem você está ajudando. A sinalização é: não confio no seu potencial, então por isso eu te ajudo. Olha isso, gente, que profundo. Então, o outro remedinho que eu gosto de falar é sobre confiar na capacidade inerente de cada pessoa. Na capacidade que cada pessoa tem de resolver os seus problemas. Ah, mas não resolve, tem outros que não resolve. Muito provavelmente porque tá um monte de gente ajudando e resolvendo para ela de uma forma que não resolve direito e ela tá acomodada nessa situação. Porque na hora que ninguém mais fizer isso, eu garanto para vocês, ela vai encontrar a capacidade que ela tem de resolver e corrigir isso. Então, gente, pensem, na hora que você não confia na capacidade do outro, você vai lá e se mete no problema dele. Porque você acha que ele não é capaz de resolver. Porque se ele fosse, você não se metia. E aí, gente, entendo o quanto isso tramita, tá? Talvez vocês fiquem chocados. Mas perceba o quanto isso tramita no desrespeito. É como se você não estivesse respeitando a capacidade inerente que existe em cada ser humano de resolver, de criar os seus problemas e de resolvê-los. E aí, como você não entende isso e você quer ajudar, você vai lá. Mas aí a gente fala no tal do ciclo vicioso, né? A pessoa não resolve, você vai e resolve. Aí ela cria outro problema, ela não resolve porque ela sabe que alguém vai resolver. E aí gera um grande ciclo. Então, gente, a segunda coisa é: comecem a olhar para as pessoas como se cada pessoa tivesse dentro dela o potencial inerente necessário para resolver. E se ela não tem, gente, é ela que tem que buscar. Não é você que vai buscar por ela, não é você que vai dar. Isso é uma diferença enorme quando você toma consciência disso. Pensa aí, se todas as pessoas que você está ajudando estão se metendo na vida, estão carregando ali o problema dos outros, muito provavelmente porque você não está dando espaço, até mesmo espaço, para que a pessoa resolva. Ai, mas se eu não fizer, ela vai fazer, ela não vai fazer. Ok, essa também é uma decisão dela. E ela também precisa lidar, né, com os resultados das ações que ela toma. E você precisa respeitar a escolha das pessoas. Então perceba, gente, o quanto a gente se mete na vida dos outros e quanto isso lá no fundo, é um desrespeito. Porque a gente não tá deixando o fluxo fluir. Faço, recebo. Não faço, recebo. Né? Não recebo, sofro, me mexo, faço, aí recebo. Isso, gente, é crescimento. Quando a gente começa a resolver o problema dos outros assim, a gente não só pega a carga toda pra gente, fica com pertenção, como também desacostuma a pessoa a cuidar da vida dela. Olha isso, gente. O negócio é maior do que a gente pensa. Estamos todos conectados, é algo muito em cadeia. E aí, gente, eu quero passar para a terceira questão, tá? A terceira pílula, né, que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um questionamento, é tomar uma consciência sobre: Thaís, fulano é realmente incapaz. Ele não tem como, ele não pode. Isso aqui eu acho que se eu for lá vai ser muito melhor, muito mais fácil, ok. Se chegar num ponto, gente, em que vocês achem que realmente é necessário uma ajuda, porque realmente a pessoa está muito sofrida, porque ela realmente naquele momento não vai ter condição de sair sozinha do fundo do poço, aí, gente, aí é a terceira coisa. Você vai ajudar? Sim. Porém, contudo, entretanto, todavia, vocês só vão fazer isso se vocês puderem, tá? O que é poder? Poder ajudar, gente, é algo que a gente adquire com o tempo. Mas para eu ajudar, eu preciso estar ok com a minha vida. Eu não posso estar tudo pegando na minha vida, como a gente falava na Marinha, né? Eu não posso estar aqui cheia de doença, eu tô com problema financeiro, meu filho tá com problema, e eu vou lá e me meto no problema do outro ainda. Eu conheço pessoas que atrapalham a própria vida para ajudar os outros.
Gente, é muita gente, tá? E aí eu vou te perguntar, qual o equilíbrio da vida nisso? Nenhum. Nenhum, gente. Então, a primeira coisa, quando você identificar que existe alguém que realmente precisa dessa ajuda, de que isso seja realmente necessário. Oi, Jane, seja bem-vinda. E aí, nesse caso, só nesse caso, você tem que perguntar se você tem condições de ajudar. Só ajude se você puder. Porque se você não puder, se os seus problemas estiverem tudo pegando e você começar a se meter no problema dos outros, você só não vai resolver o problema do outro porque é dele, como você vai criar um pra você, um outro pra você. E se ninguém resolver o seu problema, se você não resolver o seu problema, quem é que vai resolver? Aí você vai depender da ajuda de outra pessoa. E aí aquela outra pessoa também sem poder vai te ajudar. Olha a confusão no equilíbrio da Terra, meu Deus. Né, gente? Então, gente, só ajudem se vocês puderem ajudar, se vocês estiverem na condição de ajuda. O que é ajudar? Se mete lá na vida da sua irmã, se você puder se meter. Só vai lá cuidar da sua mãe como se fosse mãe dela, se você puder. Se você não puder, gente, não faça isso. Crie condições para que um dia você possa. Percebam, eu não estou dizendo para vocês não ajudarem os outros, não. É diferente. Eu estou dizendo que para vocês carregarem o peso das outras pessoas, vocês têm que estar muito bem equilibrado com o peso de vocês, para que vocês deem conta dessa carga sem precisar abrir um programa biológico de sobrevivência chamado hipertensão e outros que eu nem abordei aqui. Mas que pegar a carga extra também não é só sobre hipertensão, não, tá? Tem a ver com o programa biológico dos ossos, articulações, tem a ver com o programa biológico de glicose, de colesterol alto, né? A Ana botou aqui, verdade absoluta. E a gente procura MPC. A gente procura MPC. Isso aí, Ana. Ana tá aqui, ó, trabalhando juntinho com ela aqui. Então, gente, o que eu quero pensar é o seguinte. Vou trazer uma reflexão para vocês, tá? Para quem é religioso aí, para quem, né, conhece essa história às vezes até melhor que eu. Vocês se lembram da história da cruz lá, que Jesus precisou carregar no Calvário, enfim, lá, né? Eu era pequeno e me contaram essa história. E aí, no momento que ele estava carregando, subindo aquele Calvário, etc., ele carregou a cruz dele, que era de todo mundo, ok? Mas entenda, ele se apoderou dessa cruz e pegou para ele, ok. Ali, gente, ele teve ajuda de acho que umas pessoas no caminho. Umas enxugaram o rosto, outras ajudaram ele a literalmente a carregar a cruz. Pegaram ali embaixo e ajudaram a carregar a cruz. Essa é a história, pelo menos é que chegou até mim, né? Que eu sei. O que eu queria trazer para vocês é que ninguém carregou a cruz para ele. Ninguém carregou a cruz. Entende? Ele teve ajuda. E de pessoas que muito provavelmente poderiam estar ali para ajudá-lo. Então, é a mesma história, gente. Em vez de você ir lá ficar dando peixe para os outros, ensina a pescar. Dá a vara. Ajuda dando condições da pessoa sair daquilo ali. E não pega aquilo para você como se fosse seu para você resolver. Porque aí você dá a vara. O que a pessoa vai fazer com a vara já não é mais sobre você. O que é sobre você é dar a vara, é dar a ajuda. Mas que ajuda? Aquela ajuda que te suga, que acaba com você? Não. É aquela ajuda em que você pode dar. Mas para isso, vocês também precisam conhecer a si mesmo. Autoconhecimento. Porque sem saber o seu limite, você vai dar mais do que o seu limite. E quando você der mais, o seu corpo vai fazer estruturas extras para te ajudar a viver dando mais do que o seu corpo está programado. E aí ele vai começar a fazer um monte de programa biológico de sobrevivência. A Carol botou aqui, comprar as minhocas para pescar, né? Exatamente, comprar as minhocas para pescar. Não adianta você ir lá querer resolver, se meter no problema do outro e sofrer com o problema do outro. Não, se você quer ajudar, a gente dê soluções para que a pessoa com essas soluções resolva. Entendem a diferença? E dar soluções, gente, não é pesado.
Não é carga extra da solução. Resolver o problema mas dar minhocas aí, dar vara, ajudar ali um pouquinho na carregar a cruz, não é carregar a cruz, é diferente. Entende, gente? E aí vocês podem pegar mais alusões aí dessa história da cruz, né? Por que não carregaram para ele? Porque confiaram na potência dele de carregar aquela cruz. Tudo bem, era quem era, mas ele tinha aquela potência, porque era quem é essa pessoa do seu lado aí, que tá com um monte de problemas e tá querendo carregar pra ela. Fez sentido, gente, pra vocês, essa historinha toda aí que eu contei? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Carol, você quer completar alguma coisa? E aí, gente, assim, eu falei aqui de hipertensão, tá? Mas essa carga extra, ela pode levar a outros programas, tá? Como diabetes, colesterol alto, questões de ossos, né? Dores de coluna, quadris, pés, né? Muitas coisas podem gerar de ficar carregando carga extra. Obesidade também, tá até no post que eu fiz essa semana lá no meu perfil. Também pode gerar obesidade, acúmulo de gordura, porque quanto maior você for, maior você vai carregar a carga. Mais carga, seu corpo vai estar pronto para carregar. Então você acaba criando uma obesidade realmente, como um programa biológico de sobrevivência, tá? Mas a hipertensão também não é só sobre carregar, tá? Carga extra, tá? A hipertensão, ela tem questões importantes também de outros conflitos emocionais, que eu não vou abordar aqui, eu só vou dar uma pincelada agora para vocês entenderem, né? Porque às vezes não tá fazendo sentido. Você vai falar assim, ai, Thaís, mas eu não tenho esse negócio de carregar carga extra, não, e eu tô com pressão alta. Então, aí eu vou dar uma diquinha aqui para vocês, porque também tem muito a ver com o que a gente chama de conflito de líquidos, tá? Lembra que eu expliquei para vocês que lá um dos alvos para tratar, né, a hipertensão é tomar um remedinho chamado diurético, que abre a torneirinha lá do rim para o xixi sair, para diminuir a pressão de água dentro dos seus vasos? Então isso também tem a ver com um programa biológico de sobrevivência, né, quando a gente vive conflitos relacionados a líquidos. Tá? Pode ser líquidos no sentido real, tá bom? Um afogamento, alguma coisa que aconteceu, ou falta d'água, e aí o seu corpo vai guardar água ali dentro mesmo, porque você viveu períodos de seca, por exemplo, tá? E também pode ser porque hoje a gente fala de líquidos, né? De liquidez. Para os seres humanos, o dinheiro é algo que tramita no sentido de liquidez, né? Então, às vezes eu tenho pouco dinheiro, eu preciso reter dinheiro, então você vai acabar retendo líquido no corpo, no sentido de preencher ali, né, seu corpo, a sua vivência com algo que é muito importante para a sua sobrevivência: água, dinheiro, ok? Então, quando vivencia alguns conflitos no sentido financeiro, também pode acontecer de haver essa retenção de líquidos, né? A ponto de fazer a pressão arterial ir lá nas alturas. Aí alguém botou aqui, vou atender uma pessoa com fascite plantar e disse que tem pressão alta. Então, fascite plantar, pezinho, você tem que carregar a carga extra. Qual parte do corpo que você acha que vai sofrer, que vai se fortalecer para ajudar a carregar a carga extra? Primeiro, coluna. Segundo, coluna toda, tá, gente? Desde peso nos ombros, torácica mais ou menos, mas lombar grita quando você tá carregando peso extra, principalmente financeiro e questões mais ali sexuais. Peso sobre isso é a lombar que pega, tá, gente? Aí vai também, quem vai te ajudar nesse processo todo? Seus quadris, suas perninhas, seus joelhos, seu tornozelo, seu pezinho. É aonde literalmente nós carregamos a carga real no nosso corpo e também a carga emocional, ok? A nossa biologia não sabe a diferença entre carregar um carro nas costas e carregar sua irmã nas costas. Nós sabemos a diferença, mas o seu corpo não. Ele vai fortalecer as mesmas estruturas. Não importa, por isso que a gente diz que os conflitos emocionais, eles somatizam de modo real mesmo, se você realmente precisa carregar muito saco de farinha nas costas, mas se você também precisa carregar ali os seus sobrinhos, uma carga que não é sua, para o nosso corpo é a mesma coisa, seja no sentido real ou no sentido simbólico, figurado, figurativo, tá?
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Mandem essa live para as pessoas que carregam pesos que vocês sabem que carregam, igual a Carol vai fazer com a mãe dela. Se você é alguém que carrega peso, entre em contato com esses 3 remedinhos, descobre a sua posição, confia na capacidade das pessoas e se você precisar ajudar, só ajude se você puder e dando a vara para pescar e não dando o peixezinho na mão deles. Combinado, galera? Ficamos por aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá bom? E se vocês gostaram, fique comigo. Toda semana eu faço uma livezinha aqui. Tento trazer para vocês algum conteúdo que realmente muda a vida de vocês, alguma informação, tipo esses remedinhos nossos de cada dia, que são coisas que a gente precisa tomar consciência, mas precisa tomar para poder ter uma vida melhor, viver melhor e ser feliz, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima. Obrigada Ana, Carol, um prazer imenso ter você aqui. Obrigado, Érica, Fabiana. Até sexta-feira que vem vai ter mais live. Vou divulgar o horário. Eu tô fazendo uns testes aqui de horário para ver o que